Olá, queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o professor Luiz Carlos, aqui da Rede Municipal de Ensino de Itapevi. Vamos para mais uma lição de casa, hoje na disciplina de matemática. Vamos falar sobre área. Mas o que é área? Bom, para quem gosta de esporte, pratica, sabe que quase todos os jogos têm área. Futebol, vôlei, basquete, beisebol, até xadrez, dama tem área. Mas o que é exatamente isso? Vamos ver? Bom, dá uma olhadinha aqui no nosso campo de futebol, na área do goleiro. O próprio nome já diz, né? Área. Ali é um espaço determinado, limitado para ele. Então, a área não é o contorno, e sim a parte interna. Pegou? Deu para entender? E como que a gente faz para medir essa área? Se convencionou, entre todos os países do mundo, que a gente vai medir por uma unidade quadrada, tá bom? Vamos lá então. Nesse caso aqui, a figura ela já está separadinha com os quadradinhos, tá bom? Vamos ver quantas unidades quadradas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 7 unidades quadradas. Tranquilo, não é? Vamos pegar aqui agora, isso também serve para você, mãe, pai, que tem aí um lindão com deficiência, né? Dá para usar esse material e ajuda bastante para eles. Vamos imaginar que esse aqui seja a minha unidade quadrada e todos os lados têm 1 centímetro. Então, convencionou-se chamar esse quadrado de 1 centímetro quadrado. Podia ser metro? Podia. Aliás, a área geralmente, tá? A gente se mede em metros quadrados, mas às vezes é uma coisa pequena. Então, vamos continuar. Sendo esse aqui o meu 1 centímetro quadrado, eu quero saber a área desse objeto aqui. Se eu quero saber a área, eu não quero o contorno dele, porque aí seria perímetro, lembra? Perímetro lembra periferia. Periferia é aquilo que está ao redor do centro. Então não é isso, eu quero a parte interna, a área do objeto. Então vamos pegar a minha unidade quadrada. Vamos ver quantas unidades quadradas cabem aqui. 1, 2, deixa eu virar para o outro lado que fica mais bonitinho. 2, 3, opa, e 4. Pronto. Quantas unidades quadradas eu tenho então? 4, ou seja, 4 centímetros quadrados. Deu para pegar? Vamos ver mais um? Aqui, ó, eu vou ensinar para vocês uma formulazinha que é para medir essa área. Imagine que na nossa base, em um dos lados, eu tenho 4 unidades quadradas, ou seja, 4 centímetros. Do outro lado, que no caso aqui é a altura, eu tenho mais 4 quadrados centímetros. Eu não vou precisar fazer um monte de quadradinhos e colocar lá. A fórmula é simples, lado vezes lado. Isso por enquanto, tá? Lá no 5º ano, no 6º, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre base vezes a altura. Por enquanto tá bom, lado vezes lado. Quanto que dá essa conta 4 vezes 4? 4 vezes 4, 16, o quê? 16 centímetros quadrados. Conseguiu entender? É simples, né? Então agora vamos para uma próxima aula? Bora lá? Vamos lá então. A nossa disciplina agora é de Ciências Humanas, História. Vamos falar sobre mudando o jeito de viver do ser humano. É um tema. Antes de falar propriamente do nosso tema, vamos falar de como se registrava bem lá antigamente o que se fazia, muito lá antigamente, aproximadamente 17 mil anos atrás. Como que se fazia isso? Vamos ver? Através de pinturas rupestres. O que é uma pintura rupestre? A palavra rupestre vem de rocha, pedra. Pintura, pintura em rocha, pintura em pedra.
Dá uma olhadinha no fundo da nossa tela aqui. E aí, conseguiu lembrar? Assistiu esse desenho ou não? A Era do Gelo, lembra? Quando o Manny estava ali brigando com possíveis povos sobre se caça ou se não caça ele. Era assim que se registrava, tá bom? No Brasil, existem vários registros de pinturas como essas. E essas pinturas deram ao lugar a formação de parques nacionais, onde se protege, né? E aonde está isso? Está lá no nosso Nordeste, na Serra da Capivara, no Catimbaú, Cavernas do Peruaçu e também no Parque Nacional do Jaú. Vamos ver algumas? O que será que ele estava querendo dizer com essa pintura? Era alguma caça, alguma briga entre tribos? Difícil dizer, né? O pintor viveu há 17 mil anos atrás. Complicado, né? E aqui, o que será isso aqui? Será que foi a primeira rave da face da Terra? Não sei, né? O pessoal estava alegre ali pelo jeito, né? Aqui me parece que é um animal, um grupo de pessoas. Muito legal, né? Uma outra forma de fazer registro eram os geoglifos. E aqui é uma parte da história que eu gosto bastante porque são os mistérios da humanidade. Os geoglifos são figuras feitas no chão, em morros, em montanhas ou até mesmo em planícies. Porém, esses geoglifos, de tão grandes que são, tem geoglifos de 4 metros, mas tem alguns que são 37 metros. Imagina, 3 ônibus em pé, um em cima do outro. É muito alto, muito grande, não é? Como que o homem descobriu esses desenhos no chão? Quando ele inventou o avião. E aí, sobrevoando ali o Peru, o Chile, eles conseguiram ver, olha que maravilhoso, que desenho foi aquele? E eram desenhos de animais, de pessoas, há quem diga que são de extraterrestres. Vamos ver? Bastante interessante, né? Olha esse, dá uma olhada na montanha lá atrás. Olha a extensão, parece uma enorme baleia. Como que eles conseguiram fazer isso? Aqui parece um gigantesco colibri. A gente aqui no Brasil conhece melhor o beija-flor, né? Mas lá eles dizem que é o colibri, ficou o colibri. Aqui também é uma outra discussão, alguns dizem que é uma enorme formiga, outros falam que é aranha. Tem essa discussão sobre os arqueólogos. Aqui eu ia dizer que parece uma vizinha amiguinha minha lá, mas deixa ela, vai que ela assiste e fica brava, né? Deixa pra lá. Olha só que interessante. Como o homem não tinha descoberto ainda esse desenho maravilhoso no chão, ele fez uma estrada. Quando se descobriu o desenho, observou-se que era um lagarto e o homem cortou o rabo do lagarto. Nosso amigo aqui já está até meio assustado com o rabo dele. Mas e no Brasil? Existem geoglifos no Brasil? Existe sim, e você vai ver uma diferença bem legal. Tá vendo que está sempre verde, sempre ali arborizado? Por quê? Porque lá no Chile e no Peru, os geoglifos são nos desertos. E não se chove muito lá, né? Porém, se conserva melhor por conta disso. Já aqui no Brasil, a vegetação toma conta do desenho. Existem muitos ainda que ainda não descobrimos que provavelmente está coberto por vegetação. Onde nós temos geoglifos no Brasil? No Acre e no vizinho dele, Amazonas, lá em cima no norte. Olha esse que interessante. Esse está mais fácil, né? Porque o proprietário passou um pouquinho de cal ali e por cima dá para ver melhor. Legal essa aula, né? Os mistérios da humanidade são bem interessantes. Essas eram as formas de se expressar antigamente. É claro que até agora não se sabe se era para conter a água, se era algum culto religioso. Vai saber, né? 17 mil anos atrás é muita coisa. Legal? É isso por enquanto. Muito obrigado, forte abraço. Dá uma olhada no link lá, tá? Tem muita atividade para vocês. Até mais!